Salve, salve, nação! Nação, vambora aqui com mais um vídeo, né, sobre o nosso Flamengo, com a análise do Mauro César Pereira e do João Guilherme sobre esse jogo, né. O que aconteceu que o Mauro César falou, meu filho, é brincadeira, meu filho. Vitor Pereira, ele está pedindo pra ser demitido, não é possível, meu filho. Vitor Pereira é alérgico a clássico? Eu acho que já tá na hora dele tomar um anti-alérgico aí, né, na farmácia, comprar um anti-alérgico, porque Vitor Pereira e clássicos, pelo menos aqui no Brasil, não combina não, meu filho. Pelo amor de Deus, já tá hora de comprar um anti-alérgico. Vai na farmácia lá, vai no médico pegar uma receita, porque tá difícil, filho. Fazer uma reza lá no Flamengo, porque Flamengo, Vitor Pereira e clássico não está fechando a conta. Sinceramente. Sinceramente. Então vambora aqui com mais uma análise do Mauro César e do João Guilherme. Vai deixando seu like e a sua inscrição, a sua indignação, a sua zoação também aqui no canal, né, que faz parte. É isso aí, tamo junto e vambora para o vídeo, né? Créditos ao canal do Mauro César e do canal do Fala João Guilherme. Link na descrição como créditos e vambora para o vídeo que tá complicado. Vocês, né? Ah, você vai defender? Eu não sou advogado. Quem defende ou acusa é advogado. Jornalista emite opinião. Minha opinião, vocês sabem muito bem qual é. Sobre o jogo de hoje. Primeiro tempo, a estratégia do Vitor Pereira foi muito boa. Eu até me recusei antes do jogo a falar sobre a escalação, que eu achava, porque não tinha o que falar sem ver o time em ação. E foi um primeiro tempo muito bom. O Flamengo, no primeiro tempo, marcou muito forte. O Fluminense não ficou confortável, não conseguiu jogar, só conseguiu chutar com o Cano em duas ocasiões de fora da área. Um chute até bom do Cano, mérito dele, a bola que sobrou, ele bateu, o Matheus Cunha defendeu para escanteio. E o Flamengo fez um ótimo primeiro tempo. Mas eu até fiz a transmissão pela Dali, quem acompanhou já sabe o que eu vou dizer agora, né? Falei durante o jogo. Essa pressão alta, ela demanda muito preparo físico. Por isso a necessidade de reposição de jogadores no segundo tempo. O Flamengo fez uma pressão alta muito eficiente na primeira etapa, sufocou o Fluminense não conseguiu jogar, ficou desconfortável com o time do Fernando Diniz, que mexeu bem na segunda etapa, fez algo que o Ceni fez com o Arão, ele faz hoje com o André, fez de novo, já fez várias vezes. Puxa o André para a zaga, para melhorar a qualidade do passe, tira o David Braz, então tem um zagueiro que é um volante para sair jogando com mais qualidade, colocou o Gabriel Pirani muito bem pelo lado esquerdo, colocou o Lima para preencher o setor ali onde estava antes o André, o Fluminense melhorou, criou uma jogada do gol, um erro ali, efeito dominó do sistema defensivo do Flamengo dos zagueiros, saiu mal o Pablo, perdeu a jogada, foi na cobertura do Rodrigo Caio, não conseguiu deter o lance, o Léo Pereira chega em cima do Arias, aí chega tarde, o Arias serve o Cano está sozinho ali, não perde o gol de jeito nenhum, empatou, isso já muda o cenário do jogo, o Fluminense ficou melhor, e aí vem um momento chave do jogo, quando saem Arrascaeta e Gabigol. Eu não sei se as pessoas percebem, mas o jogador de futebol cansa até no videogame, os dois se arrastavam em campo, E o Flamengo, com as mudanças, a entrada do Vidal, depois a entrada também do Ayrton Lucas e do Mateusão, embora o Mateusão não consiga contribuir em nada como atacante, fazer um gol e tudo mais, o Flamengo volta a pressionar o Fluminense no seu campo e consegue até manter a bola mais tempo longe da sua área, consegue equilibrar mais as ações, porque volta a pressionar no campo de ataque, o que não estava acontecendo. Ele consegue ficar um pouco mais com a bola, o Cebolinha tem alguma sequência de bolas paradas, de cruzamentos que ele escanteio, falta, que a bola fica mais no ataque, né? Até que o Fluminense parte para o ataque na parte final do jogo, tem ali o escanteio, a bola parada, a bola atravessa toda a defesa e o Pirani acerta um chute enviesado, saiu mascado, vai para dentro do gol, o Fluminense ganha o jogo. Um jogo ruim, primeiro tempo melhor o Flamengo, segundo tempo o Fluminense reagiu, foi melhor em boa parte do segundo tempo, e um gol anulado do Flamengo, para mim, corretamente anulado, acho que teve um pisão ali do Matheus França, quando ele roubou a bola do André, né? Acho que ele pisa no pé do jogador do Fluminense, não sei se foi por isso que o VAR chamou, se viu alguma outra falta, para mim a falta foi o pisão, e o Fluminense vence a Taça Guanabara. É óbvio que tudo isso é péssimo para o Flamengo, é evidente que o torcedor tem todo motivo de estar zangado, mas a função do analista, que é sério, que não fica falando bobagem, que não fica mandando recado, eu não vou aqui mandar recado para quem já estava aposentado e agora está querendo aparecer aí, fazendo chilique, falando bobagem, não vou ficar aqui mandando recado, vou falar que é real. Tá? A função do analista, do jornalista, na minha opinião, é ter equilíbrio e falar o certo e errado. As mexidas do Vitor Pereira foram tentativas de manter o time numa postura em campo de pressão no campo do adversário, que funcionou por um breve período, e no lance fortuito tomou o gol. Primeiro tempo, melhor a estratégia do técnico do Flamengo, segundo, melhor a estratégia do técnico do Fluminense. O jogo Fluminense empatado seria absolutamente natural. Uma vitória do Flamengo no lance eventual. Não foi um jogo de ampla superioridade do Fluminense sobre o Flamengo, pelo contrário, o Flamengo foi até bem melhor no primeiro tempo do que o Fluminense no segundo. Foi um jogo que eu vi. Agora, o resultado, Maré é muito ruim,
um chute mascado vai parar dentro do gol, o gol que o Flamengo faz, o VAR anula e corretamente anula, ou seja, nada dá certo. E aí você vê o descontrole dos jogadores do Flamengo no momento que toma um gol. Depois ali você teve uma paralisação de 6 minutos aproximadamente, o árbitro não deu os acréscimos corretos, também acho que não adiantaria nada, o Flamengo ainda teve uma falta batida pelo Cebolinha, mas o time ficou totalmente desestruturado, porque está mal fisicamente, mal emocionalmente, as derrotas custam muito caro, a reação, evidentemente, não é ruim. Não acho que o time foi um time sem empenho, acho que o time lutou bastante, mas ele cai muito de rendimento no segundo tempo. É um time que prega demais. E isso tudo a gente vai voltar àquela história dos 42 dias de férias, da preparação mal feita, antes do técnico chegar. Inclusive, ele não teve participação nenhuma nisso. Culpa da diretoria, sim. Culpa dos jogadores também, que pediram férias extensas. Agora, achei que hoje o Flamengo teve um bom primeiro tempo, o sistema funcionou. Uma coisa que é muito comum, é um técnico europeu, gente. Na Europa isso é muito comum. Você monta um time especificamente para um jogo, com uma estratégia, uma formação bem direcionada para aquele jogo. Foi o que o Flamengo fez hoje. E funcionou muito bem. Primeiro tempo, o Flamengo, independentemente do placar, foi muito bom. O Fluminense praticamente não assustou. O Flamengo teve um controle realmente do jogo, mesmo jogando com uma formação bem diferente. O Matheus França deu força ali no ataque, na pressão no campo ofensivo. O Gabigol trabalhou mais centralizado, brigou bastante. O Arrascaeta conseguiu ter um rendimento bem razoável durante boa parte do primeiro tempo. O Gerson fez um ótimo primeiro tempo. O Igor Jesus deu ali um suporte, mas não se destacou muito. O Mateuzinho melhor do que em jogos recentes, mais seguro, trabalhando melhor defensivamente. Cebolinha muito bem, trabalhando defensivamente, fazendo a jogada do gol. E os zagueiros muito tranquilos até ali. Só que no segundo tempo, o Fluminense faz mexidas, tem um técnico muito eficiente do outro lado, conhece bem o seu elenco, muito mais, trabalha mais tempo, fez as mexidas inteligentes, também ousado, põe um volante para jogar de zagueiro. Esse é um duelo interessante, os técnicos não ficam no lugar comum, então tentam buscar saídas diferentes, e o Fluminense chegou ao empate e depois chegou à vitória, na minha opinião, num lance absolutamente fortuito, poderia acontecer de um lado ou do outro, não foi um jogo de superioridade de uma das equipes. Esse foi o jogo que eu vi. Agora, é claro que aquela coisa passional do torcedor, que não sei o quê, que tem que mandar embora, isso aí é o direito de vocês, o direito do torcedor, o direito de qualquer um, mas eu tento enxergar futebol de uma maneira um pouco mais profunda, acho que essa é a minha obrigação. Seria muito fácil para mim aqui ficar pedindo cabeça de técnico, esse tipo de coisa, mas eu acho que o problema não se resume ao técnico, eu acho que o Flamengo tem problemas muito mais profundos e, se voltar a trocar de técnico, não vai resolver. Vai trazer um técnico para quê? Para fazer a média com o elenco, continuar sendo refém dos jogadores, numa situação que vai, de repente, funcionar durante alguns meses, depois pode tudo ruir, como aconteceu no ano passado. O Dorival conseguiu, no primeiro momento, dar uma organizada, depois o time caiu de rendimento, o técnico claramente não queria desagradar os jogadores, isso o Flamengo já está calejado, cansado desse tipo de coisa. Até quando o Flamengo vai trabalhar dessa maneira? É claro que tem os memes, a gozação, o negócio do Corinthians, Vitor Pereira, mas isso tudo não pode entrar na análise. Isso aí não seria uma análise séria. Tá? Então, isso eu já imaginava, né? A situação de alguns jogadores, o Pedro no banco. O Pedro talvez entrasse numa situação de emergência para tentar uma bola aérea no final, que nem houve tempo. O Matheusão, pelo que eu falei, o Matheusão, tecnicamente, deixa muito a desejar agora. Ele entrou para fazer um trabalho de pressão no campo do adversário. Isso funciona em determinado momento. Eu gostei dessa explicação dele no final sobre essa questão de ir avançando, melhorar o rendimento, pouco a pouco, avançar, avançar, avançar. O Fluminense não criou muitas chances de gol, de fato. O Flamengo também não criou. Isso é um grande problema. O Flamengo tem criado pouco até. Enquanto o Vasco não criou tanto, criou até mais, hoje menos. Tá? Agora, foi uma formação diferente. Poderia ter feito alguma outra mudança, abrir mão dos 3 zagueiros, uma outra mudança qualquer, mas a presença dos 3 zagueiros não significa obrigatoriamente um sistema defensivo, prioritariamente defensivo. Pelo contrário, tanto que o time jogou dentro da área adversária. Bem, é um tema complexo, eu acho que aqui no Brasil as pessoas não estão muito preparadas para discutir esse nível. Aqui o que se vê é isso, tiro técnico, ofende o cara, xinga o cara. Eu entendo o seguinte, técnicos que vêm de fora vêm de uma outra cultura futebolística. Se nós queremos ter aqui no Brasil esse intercâmbio, a chegada de técnicos estrangeiros, a gente precisa entender como eles pensam e tentar tirar do conhecimento dessas pessoas alguma vantagem. O Vitor Pereira não é um analfabeto futebolístico, ele é um técnico com experiência internacional, ele é um bom treinador, o Jorge Jesus é um ótimo treinador, como o Abel Ferreira vai se tornando um ótimo treinador, chegou aqui praticamente sem muita vivência, pouca experiência, hoje faz um trabalho muito consistente. Então, as coisas funcionam assim. E no Flamengo é muito difícil, por tudo que acontece. Ainda mais com o desgaste que ele tem do Corinthians e toda aquela coisa de ficarem lembrando. Enfim, vamos ver o que vai acontecer, se a diretoria vai manter o técnico, eu acredito que sim. Não acho que vai mexer no comando técnico, não, até pela declaração que o Marcos Braz deu no contato telefônico que consegui fazer com ele no começo da semana, quando ele disse: não adianta ganhar a Taça Guanabara e não ganhar o estadual. Então, fica claro que o estadual é o mais importante, o que é óbvio. Mas é claro que teria que se sair melhor hoje. O segundo tempo foi muito ruim, o time caiu demais.
mas foi um bom primeiro tempo, na minha opinião. Olha, eu sou contra esse negócio de ficar mudando treinador de uma hora para outra. Inclusive, caso o Vitor Pereira seja mandado embora, o que é o mais provável, porque eu só vejo uma salvação para a permanência do Vitor Pereira como treinador do Flamengo. Se ele vencer o Campeonato Carioca. É a única possibilidade que eu enxergo. E se ele não vencer o Campeonato Carioca, ele deve sair. E aí o Flamengo pagará 15 milhões de reais de multa para o Vitor Pereira. Somando as outras multas que foram pagas na gestão do Rodolfo Landim, caso o Vitor Pereira seja mandado embora, vai totalizar 37 milhões de reais em multas com o treinador. Isso aí, gente, sinceramente, não é correto. Eu sou contra isso. Ficar mudando toda hora de técnico e tal. Agora, tem um detalhe. Realmente, a situação está ficando insustentável para o Vitor Pereira, né, que hoje promoveu 6 mudanças na equipe do Flamengo. Alguns jogadores saíram porque estavam lesionados. Outros ele optou em deixar no banco, como o Everton Ribeiro, o Ayrton Lucas. O Flamengo fez até um bom primeiro tempo. O primeiro tempo do Flamengo foi muito bom. Com uma postura firme na marcação, compacto, marcando alto. O Fluminense não conseguiu jogar no primeiro tempo. 2 finalizações do Cano, né, foi o que o Fluminense fez na primeira etapa. O Flamengo fez um bom primeiro tempo. Mas aí acontece o que sempre tem acontecido com o Flamengo nos jogos. Segundo tempo, o time despenca de produção. Já no início do segundo tempo, o Diniz mexeu na equipe, colocou o Pirani, recuou o André, o Fluminense melhorou, passou a ter mais a bola, passou a controlar mais o jogo, coisa que não conseguiu fazer no primeiro tempo. O Fluminense foi mais dentro da sua característica. O Flamengo caiu de intensidade. E aí o Vitor Pereira se complica. Por quê? Porque ele mexe errado, né? Ele tira Arrascaeta e Gabigol numa tacada só. Ele tira o menino Igor Jesus, que vinha cumprindo bem o seu papel ali de marcação. Ele estava dando uma boa colaboração no sistema defensivo do Flamengo. Ele mexeu mal. O Vitor Pereira não está se ajudando no Flamengo. Isso é um fato também, né? Embora a gente perceba que a situação é muitas vezes contrária a ele, né? Ele já chegou trazendo toda uma carga negativa, aquela história dele do Corinthians, muita gente zicando, muita gente torcendo contra. Ele visivelmente chegou abalado com isso, e aí ele teve uma sequência de momentos decisivos no início da temporada e não foi bem. Não foi bem. E hoje, realmente, ele talvez tenha cavado aí a sua própria sepultura, definitivamente cavou ali a sua cova, porque ele foi muito mal no jogo, nas substituições que fez, né? Ele tira Arrascaeta e Gabigol e coloca Vidal e o Mateusão, né? E a partir daí, o Fluminense consegue passar à frente no placar, já na parte final do jogo, e ganha o título. É mais uma derrota do Vitor Pereira, é mais uma perda de título do Vitor Pereira. Então, de fato, a situação é muito complicada para o Vitor Pereira. Eu não sou a favor da mudança constante de treinador, mas admito que ele está numa areia movediça. Saca qual é a da areia movediça? Que o cara ele vai sendo sugado ali, ele vai entrando, vai se atolando cada vez mais, vai sendo absorvido. O Vitor Pereira está nessa. Ele realmente, ele mesmo quando faz mexidas
que dão certo, como a escalação inicial hoje do time funcionou no primeiro tempo, o Flamengo foi bem no primeiro tempo, mas aí no segundo tempo, quando ele tem que mudar durante o jogo, a coisa não está funcionando legal. E hoje ele foi muito infeliz. Olha, o Ivanildo... Então, é isso aí, nação. Mais um vídeo aí. Vou tentar ser breve aqui rapidinho. O que esse Mateusão joga é uma barbaridade de ruim. Que moleque ruim, meu filho. Eu quero saber o que ele tá fazendo no Flamengo. Ah, é jovem, é talentoso, da base do Flamengo. O moleque não joga nada. Não joga nada, moleque. Que veio da base, agora tá no profissional. O moleque não joga nada. Ah, o Vitor Pereira, eu coloquei o Matezão para fazer pressão, atacar os espaços. Que espaço? O moleque raramente tocou na bola. E quando tocar na bola, não conseguia dar prosseguimento à jogada. Mateusão, pra mim, é um jogador comum. Posso queimar minha língua mais pra frente. Mas é um jogador muito comum. Não deve continuar no Flamengo. Pedro tava no banco, mas estava lesionado, então... Eu acho que ele fez certo em não colocar o Pedro, que poderia piorar a situação do Pedro. E agora tem as semifinal agora, né? Entendeu? É aquilo. Eu concordo com o Mauro César Pereira em alguns pontos, todos os pontos eu discordo. O Vitor Pereira, ele está chegando no ponto muito difícil do Flamengo. Porque o Carioca agora é o último título que pode... É a última chance de título, né? Que pode ser campeão ainda nesse primeiro semestre, né? Porque o resto das competições só final do ano. Que é a Copa do Brasil, Libertadores e Brasileirão. Só final do ano que pode ser campeão. Então é um torneio longo. O Carioca é o último título que ele pode ser campeão. Já foram 4. Será que ele perde 5? Será que se ele perder o Carioca é demitido a pressão? Eu creio que, caso o Vitor Pereira perca, sim, o Carioca, eu acho que ele não fica. Por quê? Aí vai vir as competições longas. Bastante jogos de Brasileirão, Copa do Brasil. Mas a Copa do Brasil, os times que estão na Libertadores só entram nas oitavas. Mas tudo bem. Tem a Libertadores também, né? É aquilo. Eu acho que, se não tiver nenhum progresso até o Brasileirão, acho que começa em abril, se não me engano, né? Na primeira quinzena de abril, Brasileirão aí. Posso estar enganado, tem que ver a data aqui. Dá uma olhada aqui na data. E eu acabei de olhar aqui, né? O primeiro compromisso do Flamengo pelo Brasileirão é dia 15 de abril. Então a primeira quinzena do mês de abril é o primeiro jogo do Flamengo contra o Coritiba no Maracanã. Às meio-dia no Maracanã. Então daqui pra lá o Flamengo tem mais ou menos um mês ainda até o início do Brasileirão. Será que esse um mês ele vai conseguir dar algum jeito no time do Flamengo? A realidade, a expectativa a gente tem que ele consiga. Mas o que a gente tá conseguindo ver na prática, que não, né? Então esse time com o Vitor Pereira, eu não sei como tá dentro do ambiente, né? Deve estar péssimo. Mas aquilo. Os resultados não vêm, o bom futebol não vem. Primeiro tem que vir os resultados. Para depois tentar ter tranquilidade para tentar... jogar um bom futebol, né? Porque aquilo, Vitor Pereira está cavando sua própria cova. Simplesmente, né? Vitor Pereira é alérgico a clássico. Tem que comprar um anti-alérgico na farmácia porque tá difícil, filho. Sinceramente. Vou me estender muito aqui não, porque já... Antigamente a gente torcia, a gente era campeão a cada semana ou a cada mês era campeão de um título. Agora, a cada semana a gente perde um título. O tempo mudou. O tempo mudou. Sinceramente, mas... tenho fé que vai melhorar ainda, né? Não sei se é com o Vitor Pereira, mas vai melhorar. Um dia melhora, mas esse ano volta a melhorar. Só não sei quando, né? Mas fazer o quê? Tamo junto e é nóis. Deixa seu like, deixa a sua zoação, a sua indignação aqui nos comentários. E é isso aí, né? Agora a gente tem que aguentar a zoação, filho. Pelo amor de Deus, filho. Pelo amor... Caralho, zoação é foda. Vamos lá. Mas é complicado. Complicado. Comemorava só título, agora volta a comemorar a derrota, perda de título. Nem comemorar, né? Porque tá difícil aí.